e um Cristo universal que satisfaz todas essas religiões. Esta é a única esperança para a humanidade, dizia ele. Isto significa que este Cristo tem de satisfazer o Islão, que nega a própria divindade de Jesus Cristo e que prega uma doutrina da salvação pelas obras, como fazem muitas outras religiões. E, portanto, este Cristo não pode ser Jesus Cristo. E o Jesus Cristo da cristandade tem de se adaptar a este Cristo, este outro Cristo. Na noite passada nós falámos dos gnósticos, que basicamente ensinam a divindade do homem. Como Teilhard de Chardin era um jesuíta, ele ensinava a mesma coisa. Todos estes grupos que vêm aqui têm este mesmo credo na divindade do homem. Na Igreja Católica tem uma ordem religiosa que lida com estes temas. Vamos falar bastante do ocultismo esta noite. É chamado o Congresso dos Bispos Viajantes. Só olhar para eles dá-nos um pouco de receio, não é? Este homem com o nome de Dom Bosco, um visionário católico, ele viu que a Igreja Católica iria progredir se conseguisse colocar na frente duas das suas doutrinas um ano antes do ano 2000. Estas duas doutrinas são a Eucaristia e a veneração de Maria. Se olharmos para a Eucaristia, é o sacrifício de Cristo e a Eucaristia em si é o corpo de Cristo morto. Para venerar o Cristo morto é um insulto a Deus. É um insulto enorme. Na verdade, é a celebração da vitória de Satanás sobre Cristo. E depois, substituir este Cristo por outro mediador é um insulto ainda maior. Gênesis 3, lemos acerca da serpente e acerca de Eva. E a serpente questiona o que Deus disse. A mulher diz à serpente que eles podiam comer de todas as árvores do jardim, mas Deus tinha dito que não podem comer da árvore do bem e do mal, do fruto do bem e do mal, porque senão morreriam. E foi a serpente que disse, vocês não morrerão, serão como deuses. O mundo hoje, todo o mundo acredita na serpente e não acredita em Deus. A mulher olhou para este fruto e ele era agradável à vista, desejável, tinha sabedoria e ela comeu. E desde esse momento temos tido grandes problemas. No final do tempo, Satanás irá fazer um esforço enorme para tirar Cristo das mentes das pessoas. Ele vai utilizar a sua organização para infiltrar e mudar a forma como as pessoas pensam acerca de Cristo. Vão-lhe dar um sabor mais ou menos cristão, vão dar-lhe nomes cristãos. Uma das primeiras tentativas neste sentido foi esta senhora, Mary Baker Eddy. Ela fundou um movimento chamado Cientologia, que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. O livro que ela escreveu foi considerado um dos 5 livros mais influentes na história do mundo. Um dos 75 livros mais influentes. Ela diz, o mal não tem realidade. Não existe essa coisa do mal, isso não existe. O homem, reparem, o homem é inerentemente bom. A Bíblia diz por todo o lado que o homem não é bom. Eu não sei em que planeta é que ela vivia, mas ela achava que não havia mal. Ela dizia que Jesus traz a imortalidade do homem. E, portanto, não se pode morrer. Por isso é que ela diz que o homem imortal tem existido desde sempre e para sempre. Isso significa que nós não fomos criados. De certa forma, somos deuses. Ela diz também que a morte é apenas uma ilusão, que contradiz a natureza dos seres humanos. Portanto, somos imortais, somos deuses e não podemos morrer. Isto é a linguagem divina ou a linguagem do inimigo? É a linguagem da serpente, seguramente. A alma, ela diz que a alma é o princípio divino do homem. E, portanto, somos imortais. Isto é a serpente a falar e a ensinar. Quando ela fala acerca do homem e da mulher, como existentes no divino, um Deus divino masculino e feminino. Isso é androgenia, que significa masculino e feminino, de certa forma, misturados. Ok. Quem é que na Bíblia, ou quem é que Deus diz que é ao mesmo tempo macho e fêmea? Lúcifer é ao mesmo tempo macho e fêmea. E esta ideia apela a muita gente hoje em dia. Mas a Bíblia diz que Deus não é pai, mãe e criança, é pai, filho e Espírito Santo. Portanto, a Cientologia foi um dos primeiros movimentos. A seguir apareceram os Mormons.
são chamados os santos dos últimos dias de Jesus Cristo. E reparem que no mundo esotérico, se eu ensino sobre Jesus Cristo, se eu penso de forma esotérica, viramos tudo ao contrário, significa que eu na realidade estou a ensinar sobre Lúcifer. Portanto, podemos ter aqui um pregador a pregar sobre Jesus Cristo, a cantar os mesmos hinos que nós cantamos nesta igreja, mas ele poderá estar a adorar Lúcifer. E portanto temos de prestar muita atenção ao que ele diz para podermos distinguir quem ele realmente está a adorar. Na verdade, muitos destes hinos que nós muitas vezes cantamos poderão ter sido escritos por Lúcifer. Vejamos então estes santos dos últimos dias. Joseph Smith, o seu profeta, recebeu uma mensagem do anjo Moroni. Ali está o anjo Moroni. Este é Joseph Smith. E o segundo profeta era este senhor Brigham Young. Foi fundada por Joseph Smith. E este Joseph Smith era um membro da maçonaria. Brigham Young fora era também um membro da maçonaria. E quando encontramos maçons, o que é que encontramos por detrás? Os jesuítas, como viram na sessão de ontem. E, portanto, eles eram grandes amigos deste senhor Peter de Smet, que era um dos mais poderosos jesuítas da América. Eu gostava de sugerir a ideia de que o movimento Mormon foi fundado, na verdade, pelos jesuítas e deseja registar cada ser humano deste planeta. Se pusermos o nosso nome no computador deles, ele vai nos dizer toda a nossa linhagem, toda a nossa ascendência. Aqui temos uma imagem de Joseph Smith a receber as tábuas do anjo Moroni. Será que ele era mesmo um maçom ou não? Maçom. Isto é a sua autobiografia e, portanto, algo que foi escrito por ele próprio. E ele diz, nesta tarde eu tinha recebido o primeiro grau de maçonaria naquele local, na minha sede de escritório, no meu escritório, digamos. Eu estava com a loja maçónica e subi ao nível sublime. Portanto, ele era um maçom de alto nível. Quem era o Deus deste homem? O seu Deus era Lúcifer. E, portanto, os seus ensinamentos terão de ser exatamente o oposto da Bíblia. Se olharmos para os rituais, têm os mesmos rituais e os mesmos aventais da maçonaria e apertos de mão da maçonaria, um pouco diferentes, um pouco modificados. Se forem aos templos dos Mormons, verão que eles não têm qualquer janela, tal e qual como os templos maçons. Aqui temos o templo de Salt Lake City. Ali temos o aperto de mão, o símbolo do Sol, da Lua, das estrelas. Usam o pentagrama invertido, o que de acordo com este senhor Bill Schnonaban, que é um antigo feiticeiro, maçom e mormon, e também satanista, é o símbolo mais importante da feitiçaria. Utilizam, portanto, o pentagrama invertido, assim como o pentagrama direito. Utilizam o olho de Lúcifer. Utilizam também o hexagrama, que não tem nada a ver com o judaísmo, e eles dizem que são descendentes do sacerdócio de Arão. E, portanto, dizem que são da ordem de Melquisedeque. Aqui temos a citação. Tanto a maçonaria como o mormonismo têm as suas origens no sacerdócio de Melquisedeque. E no 19º grau, o candidato é ungido com óleo na ordem de Melquisedeque. O que é que eles estão a dizer com isto? Apenas existe uma ordem de Melquisedeque. E essa é a linhagem de Jesus Cristo. E, portanto, na verdade, o que eles estão a dizer é que eles são Jesus Cristo. Que eles são Deus. Isto é, mais uma vez, a linguagem da serpente. Isto é ocultismo. Isto é a famosa sala do coro dos Mormons. Eu penso que os Mormons têm o melhor coro do mundo. E cantam os hinos mais bonitos a Jesus Cristo que eu já tenho ouvido. Só que esses hinos são dedicados a Lúcifer. Vamos ver os seus edifícios. Não há falta de dinheiro aqui, seguramente. Vamos olhar para a sua doutrina. Temos aqui a doutrina dos convénios ou das alianças. Eles ensinam que Adão era Deus. Este diz que alguns pecados são apenas expiados, podem ser expiados apenas pelo sangue. Dizem que Jesus nasceu realmente em Jerusalém. É o livro dos Mormons que diz isto. E diz que Cristo foi casado com Maria, com Marta e com outras mulheres. Eles são polígamos e, portanto, têm de ensinar isto. Neste sistema, a mulher não passa de um escravo sexual, assim como no Islão. O que é que acontece a um mártir no Islão quando ele morre? Ele vai diretamente para o 7º céu e qual é a recompensa que ele recebe? Ele recebe uma grande quantidade de virgens. E o que é que Allah então promete às mulheres? Que ela será eternamente um escravo sexual. Isso não é o meu Deus. O meu Deus promete igualdade para todos. O Joseph Smith escreve:
Uma das doutrinas mais prejudiciais, advogada alguma vez, perniciosas, alguma vez defendida pelo homem, é a doutrina da justificação pela fé, que entrou nos corações de milhões de pessoas desde a chamada Reforma. Está a falar como um verdadeiro jesuíta, não acham? Adão pensava que o homem existia e que existe para que tenha alegria, prazer. E, portanto, o sexo é glorificado. E, portanto, Adão caiu de maneira a que nós possamos ter prazer. E, portanto, o pecado é glorificado através disto. E isto é tudo escritos oficiais desta religião. Sterling, que faz parte do grupo dos 70 que dirigem esta igreja, escreve: debaixo de Cristo, Adão continua a ser a cabeça. Adão caiu, mas caiu na direção certa. Ele caiu em direção ao objetivo. Ele caiu, mas caiu para cima. Jesus diz que nós devemos ir para cima. Será que isto é de Deus ou que é de Satanás? Eu gostava que vocês um dia conhecessem alguns mormons e que lhes digam a verdade de maneira a que eles possam ser salvos. Vamos para a sua doutrina das alianças, onde diz que, Brigham Young diz que o diabo disse a verdade acerca da Trindade. Eu não culpo a Eva. Ela não deveria ter deixado, de facto, de comer aquele fruto proibido. Porque através da dádiva do pecado, a humanidade pode atingir a santidade ou a divindade. Portanto, mais uma vez, eles ensinam que nós somos Deus. E ensinam que não fomos criados. Não poderíamos ter sido criados porque somos deuses. Ou Deus. Mais uma vez, linguagem do diabo ou linguagem de Deus. Linguagem da serpente. Na verdade, a missa católica diz exatamente o mesmo. Fala acerca da abençoada falha. Joseph Smith, que utiliza todo o tipo de símbolos ocultos, não temos tempo para entrar nesse tema. Eles têm a maior base de dados de pessoas do mundo, de onde nós vimos toda a nossa ascendência. E Satanás sabe quem foi fiel a Deus desde os tempos de Adão e sabe também quem foi fiel a ele desde esse tempo. E ele mantém um registro muito cuidadoso de quem é quem. Porque ele sabe que Deus prometeu que abençoará até à 1000ª geração. E, portanto, ele sabe que, ao longo da sua descendência, da árvore genealógica, algumas das pessoas irão voltar para Satanás. E, portanto, ele mantém os seus em famílias especiais. Vou mostrar-vos agora uma coisa que é inacreditável. Algumas famílias são realmente famílias do ocultismo neste planeta. Vou-lhes mostrar a árvore genealógica da família Howland. Aqui temos os muitos avós desta família. E são descendentes de... Vou mostrar-vos os seus descendentes. E vão-me dizer se isto acontece por acaso ou não. Portanto, um dos descendentes foi Joseph Earl, Joseph Smith, o pai dos Mormons, Emma Hale, Winston Churchill, que conhecerão, Presidente Roosevelt, Presidente Nixon, Presidente Ford, Presidente George Bush Sr., o pai, e naturalmente George Bush Jr., o Presidente atual dos Estados Unidos. Será que isto acontece por acaso? Que uma família possa ter estado a governar de ambos os lados do Atlântico durante todos estes anos? Eu não acredito que seja uma obra do acaso. Se quiserem ser um astronauta, é melhor que sejam um maçom ou um mormon. Porque se não forem um maçom do 33º degrau ou um mormon, não conseguirão nunca pôr os vossos pés no Space Shuttle. Não estão a brincar às comunicações lá em cima. Eles estão a preparar para uma guerra. E esta guerra é contra o Filho de Deus. Pode parecer um bocadinho rebuscado isto, mas eu fui às lojas maçónicas e Gerald Ford estava lá como maçom do 33º grau. A minha mulher estava a falar com o guia, enquanto eu, subrepticiamente, ia tirando fotografias de tudo isto. Mas não era fácil e por isso eu não pude tirar muitas. Estava a tirar fotografias na parede onde tem todos os astronautas. E consegui fotografar um. E aqui temos o calendário dos maçons do rito escocês. Temos aqui Benjamin Franklin. Ali temos Neil Armstrong, o primeiro homem na Lua, maçom do 33º grau. Aqui temos o coronel John Glenn, que foi o primeiro homem a ir para o espaço, mais uma vez um maçom do 33º grau. Isto é o seu próprio calendário. Tirei fotografias de muitos presidentes que lá estavam, que todos eles tinham sido maçons também. Eles tinham antigamente uma revista que se chamava A Nova Era. Mas eles não queriam estar muito misturados com este nome e, portanto, mudaram o nome para Rito Escocês. Só para vos mostrar que eu tenho, de facto, os livros dos maçons. A Doutrina Secreta chama-se aquele livro. Vamos ver o que a Alice Bailey tem para dizer sobre a New Age, a Nova Era. Ela fala com uma entidade chamada Dualku.
É um demónio, na verdade, esta pessoa. Levíticos 19:31. Não recorram a médiums ou a espíritas. Hebreus 9:17. Nós teremos de morrer uma vez e depois vem o julgamento. Não há outra opção. Esta profetisa da nova era escreveu todos estes livros. Escreveu sobre os problemas da humanidade, o reaparecimento do Cristo, e todos os símbolos maçónicos estão por aqui. E diz: eu dediquei-me renovadamente ao serviço daquele que há de vir. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para preparar as mentes e os corações dos homens para esse evento. Não tenho nenhum outro objetivo na minha vida. Ao mesmo tempo, outra senhora escrevia: eu vou preparar os corações e as mentes para aquele que há de vir. E dedica toda a sua vida a falar sobre aquele que há de vir. E, portanto, parece que vão haver duas vindas de Cristo. Esta vinda de Cristo e a verdadeira vinda de Cristo. Vejamos agora as testemunhas de Jeová. Outro grupo que diz que acredita na Bíblia. Mas Jesus é subtilmente removido. Na verdade, não é assim tão subtil. Foi fundado este movimento por Russell. Eles dizem que não tem qualquer ligação ao movimento maçom, o que é uma mentira. Aqui temos o plano divino para os séculos, e temos o símbolo do Deus Sol, Ra. Porque pôr Ra na frente do livro se eles acreditam em Jeová. Mas lembrem-se que nestes movimentos é tudo virado ao contrário. Aqui temos a sua revista na frente do livro se eles acreditam em Jeová. Mas lembrem-se que nestes movimentos é tudo virado ao contrário. Aqui temos a sua revista Sentinela original de 1916. Reparem que tem mais uma vez um símbolo maçom ali. Dos Cavaleiros do Templo, peço. Portanto, os Cavaleiros do Templo, como sabem, os fundadores do ocultismo. E temos aqui uma descrição como o seu irmão Russell morreu. Quando ele morreu, ele pediu que lhe preparassem um lençol, um invólucro, como se fosse uma toga romana para o embrulhar. E isto estava a ser preso de uma certa forma com um alfinete, e ele disse: não é desse lado, é do outro lado. Todos os maçons são enterrados numa toga romana, vestidos com uma toga romana. Na sua sepultura temos mais uma vez o símbolo dos Templários, dos Cavaleiros do Templo. Aqui temos todas as suas profecias que não se cumpriram, todas as datas falsas prevendo a vinda de Cristo, 1874. O Armagedão não aconteceu em 1914, como previsto. Abraão, Isaac e Jacó realmente não foram ressuscitados em 1915, como diz ali. E, portanto, eles dizem que em 1925 poderíamos ir a Jerusalém e dizer: olha, o meu familiar ainda não foi ressuscitado, poderia ressuscitá-lo, por favor? Mas reparem nisto. O Abraão é que os ressuscita. Onde está Jesus no meio de tudo isto? Desapareceu. Temos aqui o fim do tempo dos gentios, é o nome deste livro, que diz que o reino seria estabelecido em 1914. No final, ou após 1914, o corpo de Cristo seria glorificado. E eles estão a crescer rapidamente, baseados apenas em mentiras. E isto é o templo dos Bahás, no Monte Carmelo, onde Deus, no passado, conseguiu uma grande vitória neste Monte Carmelo. Satanás conseguiu de alguma forma fazer nascer outra vez o seu templo naquele monte. E ele está a dizer a Deus, através deste templo: eu sou quem vai vencer no final. Aqui temos as crenças fundamentais dos Baás e, na verdade, ela promove a unificação de todas as religiões e igualdade entre todos. Parecem boas ideias. Pensam que este movimento é pequeno? Esta religião é a que tem a maior representação nas Nações Unidas. Tem 800 delegados nas Nações Unidas que pertencem a esta fé. Mais do que a Igreja de Roma. Mas o que acontece é que o mundo não sabe que eles realmente são o mesmo que a Igreja de Roma. Vamos olhar agora para os profetas da Nova Era. Eles dizem que estamos na Idade Dourada. E, portanto, que eles ensinam que estamos a ir da Era dos Peixes para a Era do Aquário. Eles igualam Mitra com o Cristo. Reparem que não é Jesus Cristo, é o Cristo. No musical, num filme Hair, onde se anuncia várias vezes a Era do Aquário, fala-se em revelações de cristalinas ou de cristal e da libertação das mentes. Na maçonaria temos os pilares de Joaquim e Boaz, e a estrela está sempre no oeste. E Deus proíbe a adoração para o oeste, a adoração de Lúcifer. Temos o Sol, a Lua e as estrelas. Os dois pilares gêmeos de Deus são os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E, portanto, a nova era utiliza cristais e amuletos, o poder das pirâmides e da astrologia, curas naturais, falam com espíritos, magia,
feitiçaria, magia branca, magia negra, é tudo satânico. A partir do momento que uma feiticeira entra no círculo mágico, ela chama pelas luzes do firmamento, dos iluminados. E reparem, estamos a falar do conhecimento, da sabedoria, do bem e do mal. Mais uma vez Lúcifer aqui. Deuteronômio avisa-nos que devemos ficar longe das artes divinatórias, daqueles que olham para as estações, dos encantadores, dos feiticeiros, consultam espíritos familiares, os feiticeiros, mais uma vez, bruxos, necromantes, que são aqueles que falam com os mortos. A nova era é tudo isto. Sabem que os presidentes dos Estados Unidos, antes de tomarem uma decisão, consultam todo este tipo de artes? As aparências públicas de Nelson Mandela, ele usa estes símbolos e faz este tipo de cânticos que têm a ver com tudo isto. E os presidentes dos Estados Unidos consultam os astrólogos. E, portanto, eles falam com estas vozes do céu que Deus proibiu. E vamos ver o que é que ensinam todas estas fontes. Temos uma, diz, não existe, a morte não é algo que não existe. Temos aqui outro livro que se chama A Vida da Morte. Outro livro de Ian Curry que se chama Vocês não podem morrer, vocês não morrem. E temos um símbolo que é o símbolo de Shamash. Na verdade, se vocês guiarem o Mini, vão ver que na frente vocês têm este símbolo de Shamash. E, portanto, isto é a linguagem da serpente ou é a linguagem de Deus? É a linguagem da serpente. Eclesiastes diz que os mortos nada sabem. Mas estas pessoas sabem tudo. Elas também praticam a alquimia. E, na verdade, a alquimia o que ensina é a conversão de algo mortal em algo divino. Reparem que, como o catolicismo, eles também usam pilares gêmeos. Este símbolo é Baal Adam. É o mesmo símbolo que é utilizado na Eucaristia, onde se põe a hóstia dentro de um crescente, algo em formato de meia-lua. Esta é a face de Apolo. Esta é a versão masculina do feminino. Pode ser Maria ou pode ser Apolo, é exatamente igual. É o Sol, Lua, Estrelas, adoração do Sol, da Lua e das Estrelas. Vejamos agora Hollywood, onde na verdade significa feitiçaria. Porque a varinha da bruxa é feita de apenas um tipo de madeira. Tem de ser sempre feita de madeira holly. E, portanto, as estrelas do cinema, as famosas estrelas do cinema, são ou ocultistas ou membros da maçonaria ou as duas coisas ao mesmo tempo. J.Z. Knight é um famoso médium. É um famoso médium. Ela fala através de uma entidade que se chama Ramta, ou Ramta fala através dela. E ela está relacionada com todo este tipo de estrelas de cinema que vocês conhecem os nomes. Aqui temos esta senhora, é bastante bonita, utilizando símbolos maçónicos, a companhia Horus de publicações. E ela escreve, Ramta, na verdade, fala através dela, para vos lembrar da vossa grandeza, do vosso poder e da vossa eternidade, a eternidade da vossa vida. Mais uma vez, linguagem da serpente ou de Deus? Linguagem da serpente. E dizem que foram o Cristo crucificado, foram filósofos, foram todo este tipo de coisas que aqui está, que vão ajudar-nos na nossa evolução para o prazer, para a alegria. I encountered Ramtha in February 1977 in Tacoma, Washington. On a Sunday afternoon. He appeared after my husband and I had been spending a week making pyramids. This was during the time that pyramid power ela diz aqui neste filme que ela viu Ramta e o que viu era tão bonito que ela disse, mas quem és tu que tu és tão bonito? Diz que era como se fosse um brilhante a brilhar na luz do sol. E ele disse que tinha vindo para ajudá-la a ela e à humanidade a passarem para o outro lado. Vamos ver o que é que eles ensinam. We cannot become near to God in giving our power away to a concept that there was only one Son of God, for it begs the question, then who are you? Pararam na mão dela a fazer este símbolo? Vamos ver outra vez. We cannot become near to God in giving our... Não podemos chegar mais perto de Deus ao entregar-nos ao conceito de que existe apenas um Filho de Deus. É isto que ela está. Porque isso pede a questão, isso provoca a pergunta de quem é que nós somos então. O que é que ela está a dizer realmente? Está a dizer que somos deuses. Mas ela vai dizer isto ainda de forma mais clara. Vejamos este filme.
What is the good news? The good news is the thing that the church calls blasphemous. That the only way we can explain common people to be divine is if they were God. And it's the one teaching they forbade anyone to have. There is only one place that God is explained in his most extraordinary and simple concept, and that isn't the church. It happens to be the nemesis of the church. It's called science. Interessante. Há apenas um ensinamento que a Igreja não quer que vocês recebam. E esse é que vocês são Deus. Portanto, a Igreja está a esconder isto de todos nós. Deixem-me dizer-vos isto de outra maneira. Há uma coisa que vai destruir a Igreja. Vai ser o inimigo da Igreja, vai destruir a Igreja. E há apenas um lugar onde realmente Deus é explicado às pessoas. E é na ciência. E portanto ela diz que através da ciência nós vamos destruir a Igreja. E todos nós vamos tornar-nos uns adoradores da natureza, panteístas, e todos seremos Deus nesse momento. Mais uma vez, ensinamentos jesuítas, ensinamentos de Lúcifer. Será que eles estão a tentar destruir a credibilidade da Igreja através da ciência? De facto, isto acontece. E por isso nós temos de fazer estas sessões sobre evolucionismo e criacionismo para voltarmos a pôr Deus onde Ele pertence. Se não conseguirem atingir-vos com estes raciocínios, então atingem-vos através... Se não conseguirem atingir-vos através do cérebro, vão atingir-vos através das drogas. A droga ecstasy está desenhada para baixar os níveis de serotonina, para dar um estado de consciência alterado. E, através de beber apenas uma destas bebidas energéticas, existem bebidas energéticas aqui, não é verdade? São bebidas que têm um grande conteúdo de cafeína, e esta bebida Red Bull dá-vos asas, não é? Conhecem esse slogan? Isto é uma bebida deste tipo que eu estou a falar. Podem tomar ecstasy apenas uma vez na vossa vida. Alguns meses depois vocês tomam uma destas bebidas energéticas e entram em transe. Mas o fim das células, os nervos das células que produzem esta serotonina, são destruídas para sempre, mesmo só utilizando uma vez esta droga ecstasy. Eles chamam a esta bebida energética o anjo caído. E realmente têm razão. A nova era ensina-vos que temos poder para tudo. Este homem, um cristão, estava ali a andar por cima das brasas. E foi uma empresa do governo que treinou este homem. Andar em cima das chamas é proibido por Deus. Não deixem os vossos filhos passar pelo fogo. É ocultismo. Mas eles ensinam que através da vossa mente concentrada vocês conseguem controlar o mundo, porque vocês são Deus. Depois chegou Helen Schucman e escreveu um curso sobre milagres. Ela pergunta, mas porquê é que eu fui escolhida? E o demónio diz-lhe, bom, porque tu me deste permissão para entrar. Vamos ver o que é que ela escreve. Reparem que isto é uma professora da universidade, uma psicóloga, a escrever um livro que foi editado através de um canal Medium. O que é que ela tem para dizer sobre Jesus Cristo? Ela diz, não precisamos de ajuda para entrar nos céus, porque nós nunca de lá saímos. O que é que ela está a dizer? Que nós somos deuses. Na feitiçaria, aprende-se através deste curso, este curso dos milagres. E transformamos em Deus. E transformamos em Cristos. Portanto, começa-se com este tipo de cantos. Esta é a primeira fase do curso dos milagres. A ideia fica bem implantada no vosso cérebro e, portanto, no fundo, passamos esta etapa. A ideia fica então bem impregnada nas mentes. É repetitiva, vai-se repetindo. E Jesus diz, não sejam como os pagãos, repetem e repetem e repetem. É como com o rosário, não é? Que é repetitivo. Está-se sempre a repetir a mesma oração, o mesmo movimento. Diz, não existe realmente a dor, eu escolho e eu sou Deus. Ela diz, o nome de Deus é a minha salvação, porque é o meu nome. E ele diz, normalmente a teologia é inútil, basta pegarem no tema do amor e viverem esse tema do amor. E portanto, preguem, ensinem o amor, até cair para o lado. Amor é avisar o vosso irmão quando sabem que ele vai morrer. Mesmo que isso vos faça mal a vocês. Amor é porem a vossa mão no fogo para tirá-lo de lá se for necessário. O amor não é só algo, enfim. O amor é um princípio. Tem um sentimento ligado a ele, com certeza. Mas esse sentimento não passa à frente do princípio.
Reparem quando ele diz, se se agarrarem a cada frase da Bíblia, estão a perder a ideia. Não é essa a ideia. A minha Bíblia diz que o homem não vive apenas do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, ele é um mentiroso. Ele diz, eu venho muito em breve. A grande invocação, aqui temos, eu não vou ler isto tudo porque eu odeio isto. Diz, fala em justiça, em paz, em partilha. E depois ele começa a aparecer. Primeiro apareceram umas cruzes místicas nos Estados Unidos. Em 1988 ele apareceu aqui na igreja da Santa Maria, onde mais é que ele havia de aparecer. E claro, a CNN estava lá e fotografou ou filmou tudo isto. Como é que eles sabiam que ele ia aparecer? Ted Turner, o patrão dessa estação de televisão, é um maçónico de alto grau. Milhares de pessoas foram curadas, aparentemente. Temos aqui o seu símbolo, todas as religiões, mais o Buda. Esta é a sua aparência. Parece muito amigável, não? E depois, de repente, ele simplesmente desapareceu. Toda a gente estava a adorá-lo. Apareceu no México num encontro de 35 mil pessoas num estádio de futebol. Na América apareceu na televisão. As televisões ligaram-se a elas próprias, sem ninguém lhes mexer. As pessoas tocavam na televisão e ficavam curadas. Jesus aparece na televisão americana, é o que diz aquele título. Aqui temos todas as suas aparições em 1998. América do Sul, China, México, Estados Unidos. Em 1999 voltou a aparecer e ele aparece para as várias religiões, cristãos, muçulmanos, fundamentalistas. O maior número são 500 fundamentalistas. Estes são aqueles que precisam de ser um pouco amaciados. Mais uma vez, cristãos, muçulmanos, países como Suécia, Suíça, Turquia, 2001 na Índia, Polónia, China. E aqui temos o número de pessoas que o viram. Em 2002 foi a sua última aparição. Agora estão à espera do dia da iniciação. A segunda vinda de Cristo será com poder e com grande glória. E Ele vem punir e vem recompensar o seu povo. Virá como o relâmpago, todo o olho verá. Sabem que os Mormons têm um trono de ouro para Deus no deserto, para Jesus. E a Bíblia diz que se vocês ouvirem que Ele está no deserto, não acreditem. Portanto, não se deixem confundir pelo matreia e por este verdadeiro Cristo. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Se a vossa mente não estiver bem orientada para Cristo, sintonizada com Cristo, vocês vão ter problemas. Que este demónio tem um poder tremendo. Pode usar a hipnose. Ele fez Adão e Eva caírem. Ele pode fazer-nos cair também. Nós precisamos estar perto de Jesus agora mais do que em qualquer outro tempo. Que Deus possa ajudar-nos. E vem, Senhor Jesus, seja a nossa oração. Amém.